Olá, tudo bom? Meu nome é Fernanda, eu sou podóloga e nesse vídeo eu vou estar falando para vocês alguns mitos e verdades sobre a podologia. Então vamos lá. É necessário tratar os pés pelo menos a cada 10 ou 30 dias? Isso é verdade. Por que que a gente fala que você tem que ter esse cuidado excessivo com seus pés mais ou menos nesse período, entre 20 a 30 dias? Com você ter esse hábito de você ir até o podólogo para estar fazendo a sua sessão de podologia com esse período, significa que o quê? Você não está permitindo que os teus pés produzam, por exemplo, muita queratose, muita cutícula. Você vai estar sempre ali higienizando e tratando bem os seus pés. Então, assim, tem pessoas que têm problemas como olicofose, por exemplo, hiperqueratose, que na grande maioria das vezes cresce com mais de 20 dias. Então, a gente aconselha que para essas pessoas que têm alguns problemas específicos, passe pelo podólogo de 20 a 20 dias. Próxima pergunta. Posso lixar o pé e cortar as minhas unhas em casa que nada de ruim vai acontecer? Isso é mito. Por quê? Na grande maioria das vezes, se você não tem prática de como cortar a sua unha ou de como lixar a sua unha, você pode estar ali provocando alguns problemas na sua unha. Por exemplo, você pode estar cortando a sua unha de forma errada, no qual você vai provocar ali uma unha encravada. Você pode estar lixando demais a tua unha, no qual você também pode provocar um tipo de sangramento ou deixar a ponta dos seus dedos bem sensíveis, no qual isso vai te prejudicar se você usar um determinado sapato fechado. Então a gente aconselha que, se você não tem a prática de cortar suas unhas e lixar, que você não faça isso em casa. Quando o paciente vem até mim e eu percebo que o grande problema dela é o corte incorreto da unha, aí eu sempre oriento qual é a forma correta da pessoa estar cortando a sua unha em casa. Mas isso acontece somente nos primeiros dias. Depois a pessoa tem um certo desleixo em relação aos cuidados com seus pés e para de fazer da forma correta, ok? Então, não se deve cortar a unha e lixar a unha em casa se você não tem a técnica correta. É necessário, a pergunta é necessário lixar a sola do pé pelo menos uma vez por semana? Isso também é mito. Por quê? Porque se você ficar lixando os seus pés, por muitas vezes você está tirando ali uma camada de proteção dos seus pés. O teu organismo, o organismo humano, ele é muito inteligente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai subentender que ali precisa ser produzido mais queratina, no qual ele vai estar produzindo muito mais queratina naquela região dos seus pés. Então, o que a gente aconselha? É que você deve hidratar os seus pés em casa. O lixamento plantar, na grande maioria das vezes, é feito na sessão de podologia. Então, aquele lixamento já é o suficiente que você tem que ter durante o seu processo de tratamento. Em casa, você vai somente higienizar os seus pés da forma correta. Outra pergunta. Quando eu vou na clínica de podologia, eu preciso hidratar meus pés em casa? Com certeza, ok? A hidratação é uma coisa assim muito importante para os seus pés. A gente tem que ter o hábito de estar hidratando os pés da mesma forma que a gente hidrata as mãos, hidrata o rosto. Eu acredito que os pés, eles são sempre deixados de lado, ok? Então, o que você tem que fazer? Sabe aquele hábito que você tem de acordar, escovar os dentes, lavar o rosto, pentear o cabelo, tomar o seu banho? Ali você inclui também a hidratação dos seus pés. Isso é saúde, ok? Você vai manter os seus pés hidratados, então ele vai estar sempre bonito, ok? Você não vai ter a necessidade. É muito melhor você hidratar os seus pés do que lixar os pés. Se você quer ter os pés finos, você deve fazer hidratação nos seus pés. Ok, vamos lá, próxima pergunta. Que isso aqui acontece muito e é muito comum isso acontecer no consultório de podologia. Se a minha unha estiver inflamada, infeccionada, machucada, eu devo mexer? Não. De forma alguma você deve mexer na tua unha. Por quê? Na grande maioria das vezes, quando você já está com um certo desconforto na tua unha, o que você faz? Você vai lá, pega o palito e vai ficar cutucando a sua unha numa forma que você não sabe nem aonde é que está realmente tendo a inflamação ou onde está tendo a penetração na unha. Com isso, você vai estar provocando novos atritos na sua unha, você vai estar machucando ainda mais a sua unha, vai estar descolando ela, no qual a inflamação vai estar aumentando cada vez mais. Quando você vai a um profissional que não é qualificado para estar desencravando unha, é isso que ele vai estar fazendo da mesma forma. Ele vai estar com um palito cutucando ali a tua unha,
machucando muito mais a sua unha e no qual ele não vai estar desencravando a sua unha. Isso vai provocar o quê? Mais inflamação e muito mais machucado, muito mais dor. Então, quando você percebe que você já está com desconforto na sua unha, principalmente se você já tem tendência a ter unha encravada, o que você deve fazer é pegar o seu telefone e marcar ali uma consulta com um profissional qualificado. Quem desencrava a unha é o podólogo, ok? Para nossa próxima pergunta. As bolhas nos pés devem ser estouradas? De forma alguma. A bolha no pé, ela é o quê? Quando forma uma bolha no seu pé, a bolha é uma proteção, ou seja, ali naquela região está acontecendo um atrito no qual o teu corpo entende, ó, eu vou fazer aqui uma almofadinha, ok, para estar protegendo esse atrito e ali forma-se a bolha. Você pode perceber que na grande maioria das vezes, quando você fura uma bolha, ela esvazia e logo em seguida ela se regenera, porque o seu corpo é muito inteligente, o seu organismo é muito inteligente, então ele sabe que ali ainda está tendo atrito, por isso que ele forma novamente. Quando você retira aquela pelinha, você faz o quê? A pele fica totalmente exposta onde está machucada, ok? E ali pode provocar uma inflamação e uma dor muito maior. O que você deve fazer? De forma alguma estourar a bolha, trocar o sapato que você está usando, porque provavelmente é esse calçado que está te provocando ali aquela bolha, ok? Jamais estoure uma bolha. Outra perguntinha. Usar sapatos de bico fino causa joanete? Não necessariamente. A joanete é um problema já ósseo, na grande maioria das vezes é genético. O que o sapato de bico fino faz? Ele agrava mais ainda a situação, ok? Se a pessoa já tem aquele problema de que o osso do dedão já vai tá sempre virando, ok? Com o sapato de bico fino, você vai estar dando uma pressão muito maior ali nos seus dedos, no qual você vai estar só agravando ainda mais o seu problema de joanete, provocando muito mais dores também. Lixar a pele, né? Afina, ou seja, fazer o lixar de sua pele afina a pele? Não. É o mesmo processo que eu falei de você lixar e cortar a unha em casa. Quanto mais você lixa os seus pés, mais você provoca a produção de queratose naquela região. Ou seja, mais espesso vai ficar aquela região. Você pode perceber que a maioria das pessoas que tem uma certa calosidade ou que tem, vamos supor, rachaduras, ela tem mania de lixar aquela região. E ela lixa, achando que ali vai ficar mais fino. Mas não, o que acontece é o contrário. O teu organismo subentende que precisa de mais proteção ali, porque se ali tem aquela calosidade, na grande maioria das vezes, proteção por atrito de sapato, por forma da caminhada. Então, ali o que você deve fazer? A partir do momento que você foi na sessão de podologia, que já teve desbaste, já teve lixamento, em casa você vai hidratar aquela região, ok? Qual o produto adequado para você estar hidratando? Cremes específicos para os pés, ok? Quando você pega o creme, você vê que ele é muito mais pastoso, tem uma consistência, digamos assim, de pomada. Esse é o creme necessário, esse é o creme ideal para você estar usando nos seus pés. Eu sempre aconselho que quando você estiver hidratando os seus pés, você não deixe entre o meio dos dedos excesso de creme. Então você vai passar uma pequena camada, ok? Uma camada fina, você vai estar passando ali nos seus pés. Você pode também estar hidratando a sua unha. Sempre que você for usar uma sandalinha, não tem tanto perigo, mas se você for usar um sapato fechado, você procura evitar deixar muito úmida a região dos pés e no meio dos dedos, que é para não provocar frieira e nenhum tipo de micose, ok? Então é uma pequena camada assim, é um cuidado, um carinho que você vai dar ali para os seus pés para ele estar sempre hidratado, sempre bem nutrido, ok? A tua pele está sempre bem nutrida. Vamos lá, unha encravada. A unha encravada está relacionada com o formato da unha? Sim, com certeza a unha encravada realmente é devido ao formato de unha. Unhas como que a gente chama de unhas em formato de telha, gancho, são as unhas propícias a provocar o encravamento e a inflamação. Na grande maioria das vezes também, a unha encravada é provocada por corte incorreto da unha, ou seja, o paciente ele corta a sua unha de forma incorreta e ali provoca a inflamação. Quando eu faço o tratamento de unha encravada, eu sempre começo fazendo o corte correto da unha, se a unha não tiver nenhum tipo de problema. Por exemplo, se não for nenhuma unha de formato de telha ou gancho ou qualquer outro tipo de unha que provoque
essa patologia da unha. A partir do momento que foi feito o corte correto da unha e a unha cresceu e não há mais o problema de encravar, você sabe que ali foi o corte incorreto, você sabe que esse foi o problema. Se é unhas realmente que encrava, existem outros tratamentos no qual a gente pode estar evitando que essa unha volte a encravar e a inflamar. Vamos lá. Outra pergunta. Calos e calosidades são causados por atritos de calçados? Sim, são causados sim por atritos de sapato. Você pode perceber que aquele sapato que você usa, que já começa a doer determinada parte dos seus pés, ali pode ter um índice de formação de calo. A primeira fase da formação do calo é a bolha. Então ali forma-se a bolha está ali para proteger, a bolha sara, você continua usando aquele sapato e aí o seu corpo entende, aqui tem atrito, aqui eu preciso formar uma camada de queratose para proteger essa região. Então, não use um sapato que seja desconfortável para o seu pé. Use aquele sapato que realmente auxilie, ok? Os teus pés. Temos também calos e calosidades que são formados pela caminhada, ou seja, a pessoa tem o hábito de andar mais na lateral do pé ou mais na frente, e ali também provoca a formação de calos. O que a gente aconselha é ali a gente está alterando, a gente está corrigindo essa marcha para que não aconteça a formação de calos, ok? Esmalte de unha. Agora uma pergunta sobre esmalte de unha. Esmalte de unha transmite fungos? Gente, por incrível que pareça, eu achava que não, porque eu achava que o esmalte, pelos produtos químicos que tem no esmalte, eu achava que matava o fungo de unha. Mas estudos do laboratório de microbiologia médica provou que o esmalte pode sim transmitir fungos de unha, tanto de um dedo para o outro, como de paciente para o outro. Então, o correto é você ter o seu material, ok? De manicure, além de você ter o material, você ter o seu esmalte. Ok? Hoje em dia se tem aquele pincelzinho descartável. Mas, no meu ver, se transmite o fungo, se a partir do momento que você usou, molhou de novo no esmalte, contaminou. Então, você tem que ter ali o seu esmalte. É um conselho, né, que a gente dá para vocês que gostam realmente de estar com esmalte, que você tenha ali o seu esmalte de unha. Então, esses são alguns mitos e verdades sobre a podologia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço que você me siga pelo meu Instagram, Podologias Clínicas, ou pela minha página do Facebook. E até o nosso próximo vídeo.